Boa noite, meninas. Como é que vocês estão? Estão bem? Boa noite. Boa noite, Magda, Denise, Mari, Telânia está chegando aí, Nina já está por aí. Boa noite. Com a graça de Deus, mais uma noite, né? Mais um dia que a gente está aqui aprendendo. Deixa eu tirar aqui. Aprendendo cada vez mais. Por quê? Porque esse ano a gente precisa expandir as nossas fronteiras de forma que a gente venha a ser mulheres saradas financeiramente. Amém? Vocês creem? Amém? Amém. É para isso que a gente está aqui toda quarta-feira, 7h30 da noite, dentro dessa salinha aqui que Deus preparou para a gente estar digamos, se estimulando. Por quê, queridas? A Bíblia diz, veja, eu gosto de andar Bíblia e ciência. A Bíblia diz que o cordão de 3 cordas, ele é difícil de quebrar. Então, a gente precisa de relacionamentos para que a gente venha se apoiar umas nas outras. Do mesmo tempo, a ciência diz que o homem, ele precisa, ele carece, estar junto com alguém. Também o apoia. Muitas vezes a gente olha assim lá na família, nossa, gente, se eu for falar de família em termos de finanças, queridas, só Jesus na causa. Diga a vocês. Mas, na pandemia, Deus me deu esse presente, que foi essa pós-graduação em educadora financeira, depois de tantas coisas que eu já tinha estudado, e aí ele disse, ei, bora, agora você vai ajudar outras mulheres. E aqui eu estou. Para começar a nossa aula, eu gostaria de abrir com um versículo, queridas, que é Eclesiastes 9:8. Já vai anotando aí, tá? É aula mesmo, viu? Quem quiser abrir a câmera, fica tranquila, pode abrir aí, para a gente estar se vendo. Também, quem não quiser, fica tranquila também, que está tudo certo. Eclesiastes 9:8 diz assim: em todo tempo, as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Esse óleo é alegria, é a alegria que não pode faltar nas nossas vidas. E a Bíblia diz em todo tempo. Ela não diz assim, deixa eu permitir aqui. Ela não diz assim, a Bíblia não fala assim, olhe, quando o presidente for fulano, ou ciclano, ou beltrano, você fique alegre. Olhe, quando o governador for fulano, olhe, quando seu marido lhe der dinheiro, não. Diz em todo o tempo. Estamos vivendo momentos difíceis e estamos, porque um café aqui em Recife, acho que é R$17, um pacote pequeno, gente do céu. Mas vamos passar por mais dessas. É pegando o café, botando no carrinho e dizendo, não faltou e não faltará. Sempre fale palavras que tragam coisas boas para você, porque do fruto da nossa boca a gente vai se alimentar. Também é bíblico. E a ciência, a neurociência também diz isso, tá? Que quando a gente fala coisas boas, vem coisas boas para a gente também. Quando a gente pensa coisas boas, a gente viu a aula passada, né? Quem perdeu, eu sinto muito, mas foi uma aulaça, sim, e a gente vê o poder que tem, né? As nossas emoções, o nosso contexto dentro das nossas finanças. E hoje, vocês vão ter muito que anotar aí, viu? Deu a aula. Está enorme, eu vou correr para dar dentro de 1 hora. Eu vou falar sobre pequenas armadilhas que levam ao endividamento. A gente acha que o que leva ao endividamento é a compra de um carro, e até é também um apartamento que você não se programou direito, né? Por quê? Quando você compra um apartamento na planta, mas as parcelinhas são pequenas. É mesmo? Quando entrega a chave é que a gente vê, né? Aí que eu acompanho pessoas que, quando recebem as chaves, aí vai saber o preço do condomínio, aí vai fazer reforma e tudo mais. Então, não é comprar simplesmente, não é ser aprovado o financiamento simplesmente.
é você fazer todas as continhas e programar elas junto com as que já existem e as que hão de vir. Como, por exemplo, eu estou para ver uma pessoa comprar um apartamento e continuar com o chão do mesmo jeito. Sempre quer trocar, sempre quer colocar outro chão, outro piso, outra janela, e por aí vai. Mas vamos colocar. Sabe aquela sensação que você está ganhando, 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 não sabe para onde vai? São os pequenos furinhos do balde. Pode colocar aí. Furinhos dos baldes. Muitas vezes, os gastos, eles não são grandes, mas eles são isolados, pequenininhos. Aqui e acolá, a gente vai colocando um e outro, um e outro. E o pior, que a gente vai adicionando gastos e não vai fazendo mais dinheiro, porque continua a mesma coisa. Então, são as pequenas armadilhas. O que são armadilhas? Aquelas coisinhas que você não vai tropeça quando vê já está lá. Ah, porque você vai... Chega uma amiga, por exemplo. Ah, menina, olha, eu estou vendendo esse batom aqui, olha, é bom, não sei o que, sei o que. Já tem 3 batons em casa, gente. A gente só tem como a minha avó dizia, um belço. Eu chamava belço. Um lábio aqui. Mas para que tanto batom? Eu acho que um só basta. Eu só tenho esse, gente. De verdade. E está tudo bem. Por que a gente tem que ter mais de 5 batons? Mais de 3 batons? Não é verdade? Então, são essas as armadilhas que elas chegam devagarzinho, sorrateiramente, que levam a um tímido endividamento que daqui a pouco vai crescendo e você para assim, pega o cartão, aí faz, oxi, R$ 1.000 nesse cartão. Eu comprei o quê? Quando você vai ver, R$ 10 não sei de quê. Uma de 3 de 40. É ou não é? Uma de 4 de 25. Uma de 10 de 49. São pequenas coisas. E hoje a gente... sabe quantas armadilhas tem aqui? 8 armadilhas. 8. Tudo destrinchado. Eu vou dar a armadilha e o perigo que ela traz. Vamos à primeira. As famosas parcelinhas. Ah, mas essas parcelinhas são divididas em suaves prestações. Aí você, nossa, esse fone de ouvido aqui foi, vamos dizer, R$ 30. R$ 30, R$ 70. 2 de 35. Vai lá e coloca. Suaves prestações que cabem no orçamento. Mas quando somamos com as parcelas que já estão ativas, aí vem o bolo, digamos assim, o fermento do bolo. Pode colocar aí já as famosas parcelinhas. Qual é o perigo? Perder o controle total do que já tem parcelado e o que vai chegar no seu parcelamento. Porque nós temos, a gente não pode esquecer, temos as nossas contas fixas. Aí as pessoas dizem assim, olha, meu Deus, olha, meu sonho é o meu apartamento. E é muito bom. É bom porque traz uma determinada segurança, né? Apartamento. Mas tem todo um bolo que envolve esse apartamento. O condomínio é uma das. Por exemplo, aqui mesmo, subiu agora R$ 100 o condomínio. Está todo mundo louco aqui dentro. É o fala. Agora o pessoal não vai para a reunião, só um comentário à parte e depois destila. Mas, R$ 100 são R$ 1.200 de aumento ao ano. É muito dinheiro, é verdade? A gente, não, R$ 100. R$ 100 no mês. Sempre coloque vezes 12, porque é o número de meses que nós temos. Então, esse famoso parcelinha, esse perigo dificulta a visão clara do que realmente nós temos a pagar, ok? Primeira, as famosas parcelinhas e o perigo é perder o controle do que você ainda tem a pagar. Vamos para a segunda. Eu não gosto de falar muito nele, porque é um fala-fala nele, medonho, mas enfim. Mulher, eu acho que mulher não anda muito com esse vício, é mais homem, mas tudo bem. O perigo do famoso cafezinho. Ou
o famoso lanchinho, ou ainda a famosa pipoquinha do ônibus. Nossa, Ana, a pipoquinha do ônibus, R$ 1. Faz o seguinte, você deixa de pagar sua conta de energia faltando R$ 1? Não, não deixa de jeito nenhum, não pode, porque vai fazer falta. Então, são gastos aparentemente que não vai fazer mal nenhum. Mas é o cafezinho na rua, é o lanchinho, é aquele famoso Mac que a gente não pode ir no shopping. Eu parei com isso, gente. Quando é incrível quando simplesmente a gente. Eu não podia ir no shopping, que eu tinha que lanchar. Eu não podia ir na cidade, que eu tinha que lanchar. Eu falei, sabe do que mais? Eu vou parar com isso. Sabe que a gente vive sem lanchar no shopping? Eu descobri isso. E é bom demais. Porque eu rodo, vou, faço, pago, compro, depois eu olho assim, vem embora para casa. Porque já basta o estacionamento que a gente tem que pagar, obrigatório. Então, cuidado nesse famoso cafezinho, lanche de rua ou a famosa cafeteria. Eu gosto da cafeteria. Olha, eu gosto demais de fazer reunião em cafeteria, trabalhar em cafeteria. Aí sabe o que eu faço? Eu deixo o meu salário, vamos dizer, R$ 100 para cafeteria no mês. Porque uma cafeteria para você ir com uma colega, uma reunião, não sai por menos de R$ 30. Essa é a realidade. Se esse gasto já está dentro do seu orçamento, maravilha. E não passa. Cuidado para não passar. Coloca lá, pode até fazer. Depois eu vou ensinar vocês algumas técnicas. A técnica do envelope é uma das para que a gente saia colocando o que tem e o que vai sair, o que vai chegar dentro desses envelopes. Ou mesmo no planner. Você pode ter um planner, um caderninho, um bloquinho, alguma coisa você precisa ter para que você tenha sob o seu domínio o que você está gastando com esse tal lanche, com essa tal pipoca, com esse tal cafezinho. Então, primeira armadilha, a parcelinha. Segundo, o cafezinho e pequenos luxos diários. Aí eu vou abrir um parêntese aqui, por exemplo, a sexta-feira. Na sexta-feira eu vou com as colegas para um barzinho, ou para uma lanchonete, ou vou sair com o pessoal da igreja, tal. Está no seu orçamento? Você tem esse controle? Caso não, você pode estar caindo na velha armadilha sigilosa, mas que está simplesmente atrapalhando a tua prosperidade. E como eu falei na aula passada, a prosperidade nada mais é do que ausência de necessidade. Riqueza é outra história. Prosperidade, todas nós precisamos ter. Vamos para o terceiro, o limite do cartão de crédito. Eita! Esse engana, viu? A gente olha para os 4 mil de limite lá e a gente acha que é a extensão do salário da gente. Me diga se tem jeito isso. Cartão de crédito não é extensão do salário. Cheque especial, muito menos, é um produto caríssimo. A gente tem que ver o seguinte: tanto o cartão de crédito quanto o cheque especial, eles são produtos. E esses produtos são os mais caros, porque a margem de juro é altíssima. Chega a 400% por ano. E agora com a Selic subindo, e essa guerra comercial aí acontece, não acontece, né? O Trump fala, o chinês fala, o Brasil fala, e lá vai essa gritaria aí dos comércios. A gente tem que ter cuidado no que a gente está comprando. E aí, o teu dinheiro, ele está servindo para comprar juros? Ferrou, ferrou, porque engole. A Selic é boa quando ela está alta para quem investe. Para quem está devendo, vai comprar um cartão de crédito, é terrível. Então, qual é a armadilha? Utilizar como se ele fosse salário. Contando com o pagamento, aí muitas vezes, gente, a gente compra e a gente
Chega lá o pagamento mínimo, o que a gente acha? Aí eu vou fazer o pagamento mínimo. Ferrou. Caiu no rotativo, gente. Olha, se cair no rotativo, para sair dele, é terrível. Porque fica aquela bola de neve, isso parece um buraco negro, e entra, e entra, e entra, e você não consegue pagar mais. Porque o nosso salário não aumenta. A gente não faz uma renda extra para melhorar isso aí, pagar por quê? Vamos dizer que alguém caia, é uma ideia que eu estou dando aí. Inclusive, eu falo isso no meu livro, A Dona da Conta. Eu nem estou, vou pegar ali, já, já. Eu já deveria estar com ele aqui para mostrar para vocês. Eu falo sobre isso, sobre ideias. A gente fazer uma renda extra para que possamos pagar esse tipo de dívida. Ou, vamos dizer, uma pessoa assalariada, eu conto isso no meu livro também, que eu já fui assalariada, e eu, para poder pagar a faculdade, eu vendia docinho, porque eu era comerciária. E você sabe que comerciária é fixo. E olha que eu ganhava uma comissãozinha, mas tinha tempo que a comissão estava pequena, porque tem épocas, por exemplo, agora mesmo eu trabalhava em papelaria, e essa hora acabou, papelaria acabou, cai. Aí vai levantar de novo lá para junho, julho. Mas o que é que eu fazia? Eu vendia docinho para que eu pudesse pagar essa faculdade e eu não dependesse tanto das minhas dívidas ou das minhas vendas. Então, coloca aí, a armadilha, utilizar esse cartão como se fosse parte do seu salário, e o perigo, gerar juros altíssimos, que vai se transformar em dívidas que simplesmente bola de neve. E quando a gente vai negociar essa dívida, aí é outra história, é negócio para mentoria, é negócio, cuidado quando você for negociar dívida, tá? Muito cuidado. Por quê? Porque, não, primeira coisa, não negocie dívida com o próprio cartão de crédito. É a dica que eu te dou, tá? Dica de ouro. Negocie quando tiver no Serasa. Eu estou falando isso quando perdeu o controle, tá? Perdeu o controle, não foi para o Serasa, não volte lá, porque se voltar lá, ele vai te aplicar um juro altíssimo, tá bom? Isso aí é coisa para outras aulas. Então, aqui, próximo, assinaturas esquecidas. Essa é demais. Vamos lá. Se eu tenho uma criança, aí eu tenho lá um Netflix, né? Aí, não, para não estar vendo tanta besteira na televisão aberta, vou colocar o Netflix. Mas, às vezes, a gente esquece de assinatura como Spotify, Netflix, assinatura de filmes que muitas vezes a gente nem assiste e outras cositas mais. Cuidado nessas assinaturas. Ó, serviço de streaming, que é filmagem, né? Como, por exemplo, o YouTube. Eu não pago o YouTube. Eu uso o YouTube mesmo pulando ali, porque eu vou pagar uma situação que, não, sinceramente, eu não preciso pagar. Deixa eu passar lá o comercial, quando eu estou perto, eu vou lá e pulo, sem problema. Aí eu vou pagar YouTube, aí tem o Deezer. Olha o que aconteceu comigo. Eu pagava o Spotify. Aí eu vou terminar com esse Spotify, porque o Spotify é muito comercial, né? Aí eu assinei a minha internet aqui de casa e ganhei o Deezer. Ó, que boa. O que é que eu fiz? Fiquei com o Deezer, não é tão bom quanto o Spotify, mas eu fiquei com o Deezer, cancelei o Spotify. E não pago porque esse Spotify veio dentro da minha assinatura da internet. Até isso a gente tem que ver. Por exemplo, eu estava com a internet que eu estava pagando 70 e poucos reais, mais ou menos isso, por 70 mega. 70 reais por 70 mega. Por 100 mega, perdão. 100 mega. Aí eu fui ver o preço de outra, e aí eu achei 500 mega a R$ 79,90. E ainda veio com Deezer. São situações que a gente precisa estar sempre vendo. A assinatura é uma coisa que sempre você esteja se movimentando para ver se não tem uma melhor e que te dê uma premiação, que você não precise pagar por fora. É uma dica de ouro que eu estou te dando. Então, cuidado com essas assinaturas esquecidas, porque ela vai causar pequenos débitos mensais, que, somado ao que a gente já tem, vai se tornar uma dívida desnecessária. Qualquer pergunta, joga aí no chat, tá, meninas?
Qualquer coisa, qualquer comentário, que no final da aula a gente vai ler. Quinta armadilha. Essa provoca a gente, mulher, de uma forma. A bicha para perseguir a gente. Lá vai. A necessidade, necessidade aqui, bem entre aspas, da última tendência. Diga se não é. Nossa, chegou o outono. E com ele chegou as cores do outono. Qual é a minha pergunta? Eu vou ver se eu trago uma colega minha aqui para falar sobre colorimetria, sobre as cores que cabem na gente, né? Eu fiz até essa mentoria com ela, aí descobri que a minha paleta é de outono, ou seja, as minhas cores, a gente tem todas as estações, a gente sempre vai ter uma cor que dá com a gente, porém, a minha paleta, as cores fortes, vem da estação outono. Isso é tudo muito bem estudadozinho, só ela sabe explicar, como mentora de colorimetria. Então, quando chega o outono, bomba nas minhas cores. Só que eu tenho no guarda-roupa. Tá tudo bem, meu guarda-roupa. Por que eu vou estar comprando outras coisas? E quando chegar outra estação, por que eu tenho que estar? Ah, gente, as cores da primavera. Olha, está se usando isso. Aí você para, olha. E se você não souber controlar essa necessidade, termina que compra e fica no guarda-roupa. Pergunta: quantas blusas você tem que você não usa? Quantas calças? Quantos sapatos? Eu tenho uma colega minha, eu nunca entrei nesse negócio de comprar sapato colorido. Mas eu tenho uma colega que ela tem sapato de todas as cores. Resultado, quando o sapato a gente não usa, o que acontece? Ele começa se descolando, né? É incrível. Se quanto mais você usar, ele vai se gastando, mas ele não se descola, não sai. Isso, Luciane, muito obrigada, Luciane, muito obrigada. Ele se deteriora de uma forma que é como se ele tivesse guardado se acabando. Aí você compra e fica lá. Então, eu não caio nessa de comprar sapatos de cor verde, azul, eu não tenho, porque a gente termina que cabe com essa. E outra coisa, né, que o sapato colorido, ele chama muita atenção. E a gente, mulher, tem outra situação. Nossa, já vesti isso. Nossa, parece que todo mundo vai estar olhando para o nosso sapato, né, Magda? Parece que todo mundo olha para o sapato da gente. Olha, o sapato, não sei o quê. Só que o povo está nem aí, né, Magda? A verdade, né, Luciene? Ninguém está olhando para a gente, mas a gente corre esse risco de achar que o povo está se lixando para a gente. Tá não, minha gente, tá não. Enfim, então, essa última tendência, isso faz parte da pressão social. Já venceu esse pensamento, né, Magda? Muito bem, parabéns. Exatamente. Eu também já venci, graças a Deus. Essa pressão social de possuir o mais recente. Hoje eu estava vindo do trabalho, e aí estava na rádio, numa rádio evangélica, a Rádio Maranata, aqui de Recife. E aí, minha gente, era tanto compre, que eu disse, meu Deus. Aí eu parei para pensar. Eu sei que eles dependem disso para vender. Só que chega uma hora que dá aquela. Principalmente quando a gente estuda essas coisas assim. Mas, meu Deus, é muito compre. É muito olhe. É muito veja. É muito olha isso aqui. Olha esse celular, por exemplo, o tal do iPhone. Ele é bom para a gente que trabalha, minha gente. Eu resisti o máximo comprar esse bendito. Mas o bicho não é bom para trabalho. Principalmente para esse trabalho que eu faço aqui com vocês. Ele é muito bom, de vídeo, de foto, ele é bom. Mas o meu já está se tornando antigo, como é o 12. E já veio o 16, parece, ou é o 17, que já estão aí, já dizendo, olha como é que... Não muda nada, gente. Não muda nada. Só uma câmera. Quando eles não querem, faz 3. Aí faz assim. Muda só para dizer assim que, sabe, mudou alguma coisa. É igual carro. Então, aí eu disse, meu Deus, é muito compra, é muito vejo. Não, é uma pressão social. Sabe o que eu fiz nesse momento dos comerciais que estava? Eu peguei, baixei, assim. Baixei e vim tranquila, porque fica aquela coisa na cabeça da gente o tempo todo. Fora os outdoor. Fora quando você entra no Instagram,
que fica aparecendo as coisas para você, o próprio YouTube. Agora, o que é que cabe a mim? Eu estou necessitando disso ou eu estou desejando isso? Porque de tanto a gente pensar, termina a gente achando que estamos necessitando. E não estamos necessitando. Nós estamos precisando. Exatamente. Exatamente, Luciana. É isso aí. Então, veja. Então, observa. Essa necessidade, mesmo que ela não seja real, ela vai comprometer, obviamente, né, Fernanda, o nosso orçamento. Vai comprometer o nosso orçamento. Por quê? Porque vai ficar no guarda-roupa e eu não vou usar, só usar, se eu muito usar, eu uso uma vez. Aí fica aquela tuia de roupa. Aí daqui a pouco chega, dá um enchente, dá um negócio, aí você vai no guarda-roupa, cata aquela roupa e já manda. E tá tudo bem, pelo menos para isso serve, né? Para abençoar outra pessoa. Então, olha aí as pequenas armadilhas. As parcelinhas, os pequenos luxinhos diários, o limite do cartão de crédito, que a gente acha que é uma extensão, a assinatura esquecida, a necessidade da nova tendência. E vamos para o próximo. Eita, esse. A falta de orçamento ou acompanhamento. Essa falta desse orçamento, inclusive eu falo isso no meu livro, a gente precisa de tudo parar, de querer procrastinar o que é para fazer. Porque se você procrastina, você vai terminar. Se você não anota na hora, você não sabe nem quanto você gastou de gasolina, minha filha. Eu digo porque passo por isso. Se eu vou no posto, eu sempre peço a nota. Pego a nota, coloco na bolsa. Se eu não chegar em casa e colocar ali quanto eu gastei de gasolina, eu simplesmente não vou saber nem quanto eu gastei de gasolina. Por exemplo, eu gasto, em média, 350, 400 reais de gasolina no carro. Meu carro é carro de entrada, ou seja, carro econômico. É básico, é econômico. Então, o que é que acontece? Eu preciso saber. Eita, puxa, o que é que eu fiz esse mês que passou de 400 reais? Porque eu ando com o bicho é econômico, viu? Eu ando com ele aqui dentro desse Recife, engarrafado, e o bicho 350, 400 reais de gasolina, coisa que não acontece com qualquer carro, não. Mas o bicho é bom para economizar, viu? É um tal de Ford Ka, que é bom. Fica aí a dica, para quem for comprar carro ou trocar, enfim. Então, essa falta de orçamento ou de acompanhamento, você precisa ter. Na parte de organização, do livro e do meu curso também que eu falo, essa parte de organização, eu ensino a vocês a organizar, a saber o que entrou, a saber o que saiu, para que você venha ser uma planejadora no futuro. Isso a gente precisa. Ah, muito bem. Beijo, Ellen, menina. Muito bem. Já já eu vou ler aí os recadinhos de vocês. Então, qual é o perigo disso aqui? A impossibilidade de você controlar seus gastos. Simples assim. Vai colocando aí as parcelinhas, vai colocando o cafezinho, a pipoca, a coxinha e aquela empadinha, né, que fica no meio do shopping, é R$ 7,99, mas que é uma delícia. Adoro aquelas empadinhas, amo demais, adoro, não, adoro a Deus. Amo aquelas empadinhas. A assinatura esquecida, algumas camisetinhas que a gente passa nas lojas, vai lá e compra e não faz um orçamento. O que é que vai dar isso? Me diga mesmo. Hein, Mari? Rolo na certa. Não é verdade, Mari. São Com coisas que a certeza. gente não para pensar. É ou não é? A É gente não para verdade. pensar. Aí quando mas Jesus, eu estou numa prova. Tá não, filha. Você tem um dinheiro, você está sendo canalizado para o lugar errado. É ou não é, Magda? Vamos para Verdade. o próximo. Olha o próximo. Ignorar pequenas dívidas. Nossa. A dívida do batom é uma. A dívida daquele negócio, né? Tem gente, eu não sou nada contra, viu, minha filha? De jeito nenhum.
a gente coloca o que quiser no cabelo, mas só que a gente tem que fazer tudo com responsabilidade, para que a gente possa pagar e não ser o furinho no nosso balde. Então, essas pequenas dívidas, aí você vai deixando de pagar, ou esquece os pequenos débitos. Ou menino, isso dá uma confusão. Se for pessoa física, vai sair falando da gente. Já sei, né? Dever batom, a vizinha. Ô, gente, não faz isso. Dever brinquinho, né? Então, a gente sai, por exemplo, você. Outra coisa, eu queria abrir um aspas. Os cartões de loja. Porque não tem aquelas lojas que ainda tem o seu cartão? A Torra tem o seu próprio cartão. Aí você chega na Riachuelo, tem o seu próprio cartão. Aí você chega na CIA, tem seu próprio cartão. Termina que a gente faz aquele bolo de cartão. Aí você entra na loja. Cartão da loja, senhora, 10%, não sei o quê. Você, nossa, não pode ouvir o nome 10%. Agora, ganha 10% de desconto e perde 50% nas dívidas depois. Perde o sono, perde a academia, que é outra coisa que eu quero falar com vocês também. Vamos lá. Esqueci aqui, olha, essas assinaturas esquecidas, inclui-se academia. Mulher, o que tem a gente para pagar a academia o ano todo e não ir? É ou não é? Paga a academia e não vai. Eu acabei de cancelar a minha, paguei até uma multa. Mas foi melhor eu pagar a multa do que chegar a dezembro e não estar podendo ir. Porque nesse momento, o meu tempo está pouquinho e eu aqui dentro do condomínio eu posso fazer minha caminhada. Eu tenho alguns materiais aqui de educação física, tipo halteres, aquela da tornozeleira, né? Que a gente trabalha as pernas. Então, eu tenho várias coisas aqui, eu tenho aquelas fitas elásticas. Então, o que é que acontece? Eu posso usar sem estar pagando a academia. Então, nessa armadilha aí de assinaturas esquecidas, inclua academia. É melhor você ir na academia da cidade, fazer sua atividade física lá na academia da cidade, até porque, vou falar aqui de Recife, eu creio que a nível de Brasil está mais ou menos assim, que eu tenho várias meninas aqui de outros estados. Se vocês puderem, quem não é de Recife, aí colocar o estado, eu agradeço, tá? E as meninas também daqui, Mari, eu sei que é daqui, Nice, mas tem meninas que eu não sei. Enfim, então, cuidado na academia, tá, gente? Para que a gente não fique pagando assinatura sem ir na academia. Vamos para o próximo. Compras por impulso. Você compra por impulso e simplesmente. E quando a gente está na filinha do caixa, que às vezes até pilha compra, gente. Ai, muito bom, Magda. Visconde de Mauá, região serrana do Rio de Janeiro, seja bem-vinda. Juazeiro, Bahia, Sandra, seja bem-vinda. Muito obrigada, meninas, por estarem aqui com a gente. Muito obrigada. Deus abençoe. Então, a todas, né? Em especial quem está chegando aí agora de outros estados. Juazeiro, Bahia, Silvana, seja bem-vinda, Silvana. Deus abençoe. Então, compras por impulso, por emoções. Qual é essa armadilha? Anote ela bem aí. Usar o consumo de uma forma que você vai ter estresse. E como é que você vai lidar com esse estresse? Esse estresse ele vai te trazer tristeza, ele vai te trazer dor de cabeça, infelicidade e muito tédio. Gente, eu acabei de conversar, eu desci com meu cachorrinho, encontrei, quer conhecer gente, tem cachorro, né? Aí eu desci com meu cachorrinho aqui, e eu encontrei uma colega aqui do condomínio, ela conversando. Ela acabou de fazer plástica de tudo quanto é coisa. E ela está bem legal, mas ela está tão triste, sabe por quê? Emprestou uma grande quantia para uma familiar. Essa pessoa não pagou, e o resultado disso está tendo estresse entre ela, o esposo, até porque
essa pessoa é o irmão dela. Que é outra situação que a gente tem que ver também. Porque muitas vezes você vai tentar ajudar e termina, estou dizendo que não ajuda, pelo amor de Deus, é você, Deus e a família. Mas olha o estresse que você está trazendo. Ela disse, eu só quero estar deitada de tanto aperreio, de tanto estresse. Aí ela pegou todo o dinheiro e emprestou. E quando é agora, a inquilina dela, vê o rolo, a inquilina dela deixou umas contas de luz, o nome dela está no SPC e ela precisa comprar um apartamento. Vê? Então, tudo isso são situações que a gente precisa medir. Olha, eu sou daquelas que é melhor você dar. É melhor você dar do que muitas vezes emprestar à família, porque dá um estresse para rever esse dinheiro. Mas vamos voltar às compras por impulso. Por exemplo, aí você pode dizer, nossa, mas o que esse caso tem a ver com compras por impulso? Ela emprestou por impulso. A gente tem que ver o que a gente está fazendo por impulso. Pare para pensar, porque Deus nos deu um raciocínio. Aqui, ó, o neocórtex frontal está aqui para a gente pensar. Peraí, ele está precisando. Mas como é que eu vou fazer para ajudar? Sem me prejudicar. É a mesma coisa das compras por impulsos, que às vezes a gente compra até pilha para estocar a pilha do relógio, sei lá de quê. Por quê? Porque está tudo tão bonitinho, né? Chocolate, às vezes compra um chocolate a R$ 5. Se você for nos açaís da vida, nos atacadões da vida, você vai ver que aquele chocolatezinho que fica ali R$ 5, meu Deus, R$ 5 um chocolate desse tamanho, pelo amor de Deus, não é? Se realmente é uma vez ou outra na vida, tudo bem. Mas essas compras por impulso, ela vai nos trazer estresse, tristeza, infelicidade, tédio e muitas vezes depressão. Por quê? Porque ela vai trazer gastos descontrolados e não planejados. No caso dessa menina, eles tiraram de um investimento e emprestaram, e agora está desse jeito. Descontrolou toda a vida da família por conta de um dinheiro emprestado, que agora a pessoa não está muito afim de pagar, essa é a realidade. Então, cuidado nessa armadilha de compra por impulso. Tá ok? Vamos rever, porque agora a gente vai entrar na solução. Coisa boa, né? Tem solução. Primeira, a sedução da parcelinha, tem que ter cuidado. Segundo, os pequenos luxos diários, lanches, pipoca, cafezinho, cafeteria, lanche depois do culto, lanche depois do trabalho, lanche na Dona Maria, que vai chegar ali com o carrinho. Gente, não tem lugar para ter mais lanche por impulso do que trabalho. Porque a gente sempre conhece uma senhorinha que faz uma coxinha deliciosa e que vai no nosso trabalho vender. E aí a gente vai engordar e vai emagrecer no orçamento. Engorda no peso e emagrece no orçamento. Essa é a realidade. Limite do cartão de crédito achando que é extensão, do cheque especial achando que é extensão. Assinaturas esquecidas. Vou relembrar, inclui-se aí a academia. É melhor pagar multa, terminar por aqui, por abril, do que chegar para dezembro e pagar aí R$ 1.200, R$ 1.300 sem ir na academia. Você pensou nisso? Que você pode estar pagando R$ 1.200 sem ir na academia? Porque a gente diz assim, é R$ 100. É R$ 100, mas coloca vezes 12. Tudo é vezes 12, minha filha. A falta de orçamento e acompanhamento. Ignorar pequenas dívidas. E o último, as compras por impulso. Vamos agora saber como evitar e sair e não cair nessas armadilhas. Primeiro, conscientização. Gente, é muito difícil a conscientização. Não ache que é fácil você conscientizar as pessoas que elas precisam sair daquele, digamos assim, daquela zona da morte, que eu não chamo zona de conforto e zona da morte. De zona de conforto. Eu chamo de zona da morte.
Porque ali morre seus sonhos, você fica parada, não age, e os sonhos vão morrendo, morrendo. E você vai achando que está todo mundo bem e você está mal. E daqui a pouco a velhice pinta na nossa porta. Então, reconheça esses padrões de comportamento. Se você tem aí, você vai reconhecer e vai cuidar para não fazer. Como eu reconheci que não era bom estar lanchando o tempo todo na cidade. Hoje eu vou na cidade, vou e venho, ando e não lancho. De vez em nunca que eu como um bolinho com café. Mesma coisa, o shopping, eu não sei nem o gosto mais do Burger King. Só vivia no Burger King, gente, engordando de gordura e emagrecendo no meu salário. Outra coisa. Então, primeiro, conscientização. Segundo, orçamento detalhado. Dentro do curso A Dona da Conta, eu tenho uma aula só para isso, para a gente fazer orçamento detalhado, porque está tudo ali também no livro. Então, quando a gente sabe, coloca dentro das suas categorias esses orçamentos, eles ficam mais nítidos, é como se fosse um mapa do Brasil. É como se fosse o Waze da nossa vida, que guia a gente aí. Porque, olha, eu entro, tudo bem, entro em cada buraco. Um dia desse me colocaram numa ladeira horrível, o Waze. Eu olhei assim, Jesus, eu vou subir nessa ladeira. Fui socorrer o cachorro. E quando eu voltei, o Waze me botou numa ladeira. Aí eu digo, meu pai, botei na primeira, subi devagarzinho. Quando eu cheguei lá em cima, o ônibus, lá veio o ônibus, gente. Eu disse, pai amado, se eu parar aqui nessa ladeira, eu desço. Eu não vou conseguir mais, não. Mas, graças a Deus, deu para passar eu e o ônibus. Mas passei. Enfim, mas orçamento detalhado. Quanto que eu estou precisando para passar meu mês? Isso aqui vai me prejudicar ou vai fazer com que eu avance? Terceiro, acompanhamento constante. Acompanhamento constante. Por quê? Porque nós precisamos estar sempre visível. Igual o quadro dos sonhos, eu tenho um quadro dos sonhos que está ali, tem um quadro de oração que eu coloco o nome das pessoas que eu preciso orar, meus pedidos de oração das pessoas estão ali. Então, a mesma coisa é simplesmente colocar ali, ó, na sua frente, qual é o seu orçamento diário. Outra coisa, planejamento de compras. Vamos lá. Eu gosto de um chocolatezinho. Então, na próxima compra, eu compro uma caixa de Nestlé. Massa. Mas você já pensou, toda compra, você comprando uma ou duas caixas de Nestlé? Primeiro que aquilo ali é mesmo com uma pedra de açúcar. Desculpa dizer, mas é açúcar ali naquele Nestlé, naquele garoto da vida, é açúcar. Né? E aí? São R$10. Ok. 10 vezes 12 vai dar quanto? R$120 de chocolate. No mínimo. Vale a pena? Você que sabe. Acompanhamento constante, planejamento de compra. Então, você vai evitar, com isso aqui, você vai evitar impulsos. Você vai fazer a sua lista de compra. Porque se a gente não fizer a lista de compra, corre o risco de você entrar dentro do supermercado e compra de tudo, que muitas vezes tem até dentro de casa, que é outra aula que eu vou dar também, tá? Sobre organização de ambientes. Gente, vale a pena. Vale a pena você organizar seu ambiente. Se preciso for, vai ser a próxima aula. Organização de ambientes. Para a gente saber o que tem, o que não tem e como que eu vou olhar e comprar e repor, e a hora de repor. Né? Porque para que 10 litros de água sanitária, você só gasta 2, 3. Outro, uso consciente do crédito. Então, você vai utilizar o cartão com responsabilidade. Cartão não é o vilão. A gente só precisa usar ele com responsabilidade. A gente só precisa saber para que é o que. Vai entrar no cartão. Ok, vamos lá. Uma coisa que eu escutei bem e precisamos praticar. Fazer feira. Você faz sua feira. Vamos dizer R$60. Se eu não me engano, o açaí já pergunta, quer parcelar?
Gente do céu, R$ 60. R$ 120 parcelar. Aí coloca em 2 vezes. Aí quando for no próximo mês, compra de novo. Coloca em 2 vezes, aí já vai. Coloca em 2 vezes. Coloca em 2 vezes. Quando daqui a um pouco chega janeiro de 2026, porque estamos em maio praticamente, em maio, chega 2026 e a bola continuou a mesma, porque eu fiz minhas compras do mês parcelado em 2 ou 3 vezes. Eu coloquei a gasolina do carro parcelado. Eu queimei a gasolina e estou pagando parcelado. Gente, é muito sério isso. É muito sério. Eu vou fazer um estudo também com vocês sobre alguns tipos de créditos que estão aí adoecendo a nossa sociedade. Isso eu venho vendo desde o governo passado, quando abriram para sacar a FGTS. Epa, isso vai dar errado. Aí começou abrindo para sacar FGTS, aí daqui a pouco abriu o saque aniversário, aí daqui a pouco abriu não sei o quê, e agora o seletista pode fazer crédito consignado. Vê, é luta, a gente tem que se sair tudo disso. E outra, viu? Torna-se um vício. Reserva de emergência. Isso a gente faz quando a gente se organiza, planeja. Aí agora eu vou fazer minha reserva de emergência. Exatamente, Magda. Nunca no cartão de crédito. Exatamente. Como também compra, né? Compra carne, bota para fora e vai pagar no outro, por 3 meses depois, gente. Pelo amor de Deus, né? Não existe. Muito bem. Então, essa reserva de emergência, a gente precisa ter, no mínimo, 6 meses. Quem de nós imaginaríamos que fôssemos passar por uma pandemia, que a morte fosse bater a porta do nosso brasileiro, da nossa sociedade, de uma forma que parecia que ia enlouquecer todo mundo? Quantas cabeleireiras não ficaram dentro de casa? Quantos vendedores de pipoca não ficaram? Quantas doceiras? Pessoas que viviam de festa, de shows. E se esse povo não tem uma reserva de emergência, como que ia ser a vida deles? É sobre isso. Metas financeiras claras. Eu trato isso no livro e no curso, no primeiro capítulo. Tudo tem que ter meta. Uma das minhas metas esse ano é não comprar mais em cartão de crédito. Porque, como eu já falei para vocês na aula passada, eu vivi 6 a 7 anos sem cartão de crédito. Aí depois voltei tendo cartão de crédito. Mas, se Deus quiser, eu vou sair dessa. Comprar à vista é bom demais, gente. Comprar à vista é bom demais. E agora no Pix vai. Outra coisa, tem que ter cuidado no Pix, né? Porque como a gente não está vendo, sai, e a gente não fica lá acompanhando. É outra situação que a gente precisa ver. Quanto tempo? Para onde foi? Tem que ter cuidado com isso aí. E educação financeira. Aprender a gerenciar o seu dinheiro. Isso é maravilhoso. Isso, Marineide, é maravilhoso. Comprar à vista é muito bom. É muito bom. Fazer compra à vista. Olha, e eu ainda vou experimentar. Se Deus quiser comprar meu carro à vista. Nada de financiado. Esse aí ainda é. Mas não vai ser o próximo. Se Deus quiser, eu vou trabalhar mesmo para comprar à vista. Por quê? Porque 4, 5 anos é melhor comprar à vista. Agora, né? Eu louvo a Deus que eu estava precisando mesmo, como o meu carro, eu tenho 2 pessoas idosas aqui dentro de casa, preciso muito, o meu trabalho, eu ando para lá e para cá, visito igreja, dou palestra, eu preciso, mas o próximo vai ser à vista, eu já declarei. Desculpa aí, qual foi o 7º que eu não peguei? Foi metas financeiras claras. Na outra. Educação financeira. Ok, obrigada. Nada, disponha. Aprender a gerenciar o seu dinheiro. Você ficando atento, o vilão não vai abocanhar o seu bolso. Coloque aí. O vilão da dívida não vai abocanhar mais o meu bolso. Então,
Olha, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foram 8. Primeiro, conscientização, viu, Mari? Uhum, Orçamento detalhado, uhum, acompanhamento constante, ok, planejamento de compras, ok, uso consciente do crédito, reserva de emergência, metas financeiras claras e educação financeira. Ok, meninas? ok. Ok, A aula foi boa? Muito. maravilhosa. Vocês, deixa eu ver se aqui eu consigo ler. O chat, tá aqui. Prof, Silvana, eu queria colocar no chat. pode falar. Eu acabei saindo para resolver um negócio aqui em casa, Sim, não consegui anotar tudo. sim. Eu vou colocar no grupo, Luciane. Obrigada. Disponha, minha amiga. Vou colocar assim, vou colocar o resumo da aula lá. Deixa eu ler aqui algumas coisas. Beijinho, Ellen. Minha primeira paciente de psicopedagogia. Deve estar enorme. Visconde de Mauá, já li. De Juazeiro. Ah, as minhas se encontraram aqui. Que coisa boa. Exatamente, meninas. Então, olha, por aqui eu termino. Ó, terminamos na hora certa. Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Eu vou orar, tá? Para terminar, pode ser? Amém. Amém? Obrigada, obrigada. Valeu, Por Cláudia. nada. Quarta-feira esteja aqui de novo com a gente, 7h30. Amém. Deus, muito obrigada pela vida de cada menina que chegou aqui. É um prazer estar contribuindo para o crescimento de cada mulher. Assim como o Senhor fez e está fazendo na minha vida, eu creio que o Senhor vai fazer na vida delas também. Que cada ensinamento desse, Senhor, possa penetrar no coração delas e elas possam ter cada dia mais força de praticar tudo que foi aqui falado, Senhor. Não é fácil para nós, não é. Mas o Senhor nos dá força, sabedoria e entendimento. Obrigada por tudo. Abençoa cada lar aqui representado. Abençoa cada cantinho da casa delas, Paizinho, com todas as sortes de bênçãos que o Senhor tem para dar. Assim cremos, orando e já agradecendo, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém, meninas? Deus abençoe vocês. Até quarta. Beijo. Amém. Beijo. Tchau, tchau.